Começar nossa live de hoje tão esperada, falando sobre o agronegócio, falando sobre as linhas disponíveis para o crédito rural, com a Janaína, nossa amiga, agente de crédito do Banco do Brasil. Jana tá entrando, tá conectando aqui com a gente. Oi, pronto! Oi, Jana! Tudo Tudo bom? bem? Ei, boa noite! Boa noite, pessoal. Jana, obrigada por ter aceitado o convite, viu? É Eu um que assunto. agradeço, Juliana. Obrigada, é um assunto muito importante para a gente. O agronegócio, a agricultura e a avicultura são as atividades principais aqui da nossa cidade. Então, é um prazer e muito obrigada por ter aceitado o convite e falar como que a gente está de grana, como que o nosso bolso pode ficar aí nesse período de crise. Isso é bem importante. Juliana, te agradeço o convite. Isso é muito bom a gente divulgar as informações para os nossos produtores, né? Que muitas das vezes são carentes de informação, né? Às vezes eles têm o direito e nem sabem, né, que tem direito a ter um crédito rural. É. Pois é, a gente sente essa dificuldade. Você já vai se apresentar, mas eu agradeço também, porque a Janaína, gente, para quem não sabe, ela é de Friburgo, né, Jana? Isso E, aí. e ela vem fazendo um trabalho muito legal com a gente aqui em São José, porque a gente conseguiu instalar um escritório, né, que oferece um pequeno escritório aqui na prefeitura para oferecer a informação para o produtor, para fazer o cadastro, para apresentar as linhas de crédito, coletar a documentação, para permitir essa facilidade para os produtores rurais aqui, que fica às vezes muito burocrático o processo. E a Janaína vai falar sobre o trabalho dela, mas ajuda muito os produtores rurais a conseguirem maior facilidade para adquirirem o crédito rural. Então, ela, como agente, vem apresentando um trabalho muito bonito aqui na cidade e que faz muita diferença agora nesse período que todo mundo está sofrendo com a crise, os produtores também. Então, Jana, bem-vinda a esse bate-papo, se apresente, fique à vontade. Obrigada, Juliana. Bom, eu sou engenheira agrônoma, tá? Sou formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos. Lá eu fiz minha graduação, fiz meu mestrado e também fiz meu doutorado lá. Então foram 12 anos nessa estrada aí, né? E aí, terminando, né? Contando um pouquinho mais da história aqui, da minha vida, terminando, eu voltei para Friburgo, que é a minha terra natal, Friburgo e Sumidouro, né? Minha família fica parte Sumidouro, parte Friburgo. Eu voltei e comecei a trabalhar, comecei a dar aula, em universidade, sou professora universitária até hoje, né? Desde quando eu terminei meu doutorado, entrei na universidade para dar aula e continuei. E eu comecei a trabalhar em loja que vende insumos agrícolas, né? Trabalhei em duas lojas por 2 anos, e aí assim que eu saí da loja, eu resolvi abrir empresa. Na verdade, eu sempre quis ter uma empresa e prestar assessoria para o produtor rural. Porque eu sou da zona rural, meu pai é produtor rural, e eu sempre vi que tem uma carência muito grande nessa área de assessoria. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com crédito rural. E aí eu abri a empresa e a gente começou a fazer essa ponte, eu e alguns parceiros, a gente começou a fazer essa ponte entre o banco e o produtor rural. Porque às vezes falta informação para eles, eles não sabem como avançar com a questão da burocracia, que às vezes o crédito é um pouco burocrático, e a gente faz justamente essa ponte entre o produtor rural e os agentes de financiamento. E aí a coisa foi expandindo, né? Eu cheguei em outros municípios e consegui fazer parceria com diversos municípios, inclusive com São José. E aí a gente fez uma parceria com a Sala do Empreendedor, né?
e cedida aí pela prefeitura o espaço para a gente fazer, atender o produtor rural ali 2 vezes por semana, a gente está atendendo ali. Nesse momento específico, não, por causa da situação da pandemia, mas a gente atende ali 2 vezes por semana os produtores, levando informação, atendendo a questão de documentação, a gente agiliza toda a parte de documentação e a parte do projeto em si. É. E foi uma alegria, assim, uma grande vitória quando a gente conseguiu, porque já era uma intenção do governo, assim, colocar, sabe, trazer alguém para fazer esse trabalho e a facilitar o crédito ao produtor. E quando apareceu essa oportunidade, a gente conseguiu o contato com a Jana, foi uma alegria muito grande. Aí, né, processo e papel e como que vai ficar essas questões, né, burocráticas. Mas quando o escritório realmente se instalou ali dentro da sala do empreendedor, foi uma alegria muito grande. A gente tem uma procura muito grande dos produtores rurais. Como ela falou, né, são atendidos vários outros municípios também, porque é difícil. A gente sabe das limitações do banco, até mesmo de pessoal, que, né, não é difícil, né, tem fila e essa questão do atendimento. E ainda mais para o produtor rural, que precisa de mais atenção, que precisa de mais tempo, que as coisas sejam mais explicadas, porque realmente, né, é muito papel que pede. Então, o trabalho da Jana é entrar como facilitadora para isso, né, de buscar, enquanto estava funcionando, né, normalmente, antes da pandemia, os produtores rurais vinham até a prefeitura, até a sala do empreendedor, tinha uma secretária ali que explicava tudo que precisava, em que categoria, né, em qual linha aquele produtor se encaixava, qual era a documentação. Aí outro dia ele voltava, trazia a documentação. Então, fazia essa peneira para evitar que o produtor fique indo sempre ao banco, né? Exatamente isso. E com isso também ajudava os produtores e também o banco, porque desafoga, né? Acaba desafogando a agência, que às vezes não tem funcionário suficiente para atender. Então, quando o produtor chegava na agência, já estava tudo certo, já estava com a documentação toda certa, tudo bonitinho, só chegar e fazer a liberação do crédito, né? Já a gente teve sucesso, né? Por mais que foram poucos meses que a sala conseguiu, né, tá funcionando com vocês, a gente teve liberação de crédito nesse tempo, né? Sim, sim, tivemos liberação de crédito. E até depois agora dessa questão da pandemia, a gente continuou atendendo esses produtores. Agora eu estou atendendo esse sistema de home office, né? Então os produtores eles me mandam as mensagens pelo WhatsApp, mandam documento, eles dão um jeito de escanear, a gente tá dando um jeito, né? E a gente continua liberando crédito. A semana passada a gente liberou na agência de São José. Foram 2 operações de crédito para produtores daí de São José. Essa semana a gente tem expectativa de liberar mais. Caramba, que bom, que bom. A Ah, coisa tá legal. andando, tá fluindo, tá fluindo. Apesar de toda a situação, tá fluindo e os produtores precisam desse apoio agora. O crédito rural, eu acho que já é importante. Nesse momento, então, é muito importante para eles, porque eles precisam desse apoio nesse momento, né? Sim. Jane, como é que está o funcionamento dos bancos de linha de crédito? Teve alguma novidade nesse período por conta da pandemia? Você pode falar um pouquinho para a gente como está o cenário agora? Tem novidade, sim. Das linhas normais, as linhas estão funcionando normais, tá? Crédito de custeio, que é aquele crédito que a pessoa pega para manter ali a sua produção durante um ano e dali um ano ela paga. Investimento também está funcionando. O que tem de novo, que é por conta do coronavírus, é a prorrogação. A prorrogação de operações que estão vencendo ou que já venceram no período de 1º de janeiro de 2020 até operações que vencem até dia 14 de agosto de 2020, elas podem ser prorrogadas por 180 dias, por 6 meses. Isso dá um alívio para o produtor que está com uma operação agora, para vencer agora, já venceu, e está sem capital para honrar seu compromisso, né? Então ele pode sim entrar com um pedido de prorrogação. A gente está fazendo, tá?
O produtor que tiver interesse em fazer essa prorrogação pode entrar em contato comigo. Eu preparo a documentação que tem que encaminhar para o banco, a gente está encaminhando e é relativamente rápido essa prorrogação, esse processo de prorrogação, né? Tá. Ô, Jana, eu vou fixar aqui qual é o nome da nossa live e depois aí eu vou te pedir para deixar também um contato, né? Qual é o melhor contato para Tá, contigo. posso deixar o contato do WhatsApp, você acha que Tá, tá legal? Aí eu tá. deixo o contato do WhatsApp para o pessoal. Ótimo. Posso continuar, Juliana? Pode Pode. falar da outra novidade que a gente tem é um crédito de custeio, tá? Para a Pronaf, que é vamos dizer, um custeio emergencial de até R$ 20.000 para a Pronaf, para quem se enquadra na linha do Pronaf. E para quem se enquadra na linha do Pronamp, que é para o médio produtor, até R$ 40.000. Esse crédito ele vai ter um prazo de até 36 meses para ser pago ao banco. Então, tem essas duas novidades. É a prorrogação desses custeios que estão vencendo agora. Aí tem a prorrogação do investimento também. Quem tem uma parcela que vai vencer este ano, essa parcela ela vai ser prorrogada para pagar depois da última parcela. Por exemplo, se eu tenho agora fiz o financiamento de um veículo e eu estou na segunda parcela agora. O veículo geralmente são 5 anos para pagar. Então, ao invés de pagar ela esse ano, eu vou pagar depois desses 5 anos, essa parcela. Então, já dá um alívio bem, bem grande aí para o produtor também, né? Uhum. Ótimo. Que bom. Jana, e para fazer essa documentação, então, para ele fazer esse requerimento, para postergar um pouco, aí tem que ser. Aí ele entra em contato com vocês. Precisa de E, alguma documentação? O que precisa para a gente eu adiantar? preciso do contrato que foi feito com o banco, mas se o produtor não tiver, eu entro em contato com a agência e a agência ela me manda uma cópia desse contrato, porque eu preciso daqueles dados que estão ali, dados do número do contrato, vencimento. E aí com esse contrato na mão, eu preparo esse documento, encaminho para o produtor assina. Fiador também tem que assinar, tá? E aí todos envolvidos na operação assinam, a gente encaminha para o banco e aí eles fazem o processo interno deles de prorrogação. Tá bom, então não paramos nesse tempo de crise, né? Não, não, pelo contrário, a gente está, tudo que a gente pode fazer aqui para ajudar o produtor, a gente está fazendo, principalmente essa questão de prorrogação, que muitos ficam sem saber como fazer, porque em muitas agências estão fechadas, não está fazendo atendimento, né? Mas eles estão trabalhando internamente. E aí fica perdido, minha operação vai vencer e o que eu faço agora? Então tem essa alternativa de prorrogar. Uhum. O Júnior está perguntando aqui: qualquer operação de Pronaf pode ser prorrogada? Os custeios também estão sendo prorrogados? Sim, sim. Os custeios podem ser prorrogados por 180 dias, tá? Por 6 meses, a partir da data de vencimento. Só que é só o custeio que vence, que já venceu, né, na verdade, de 1º de janeiro desse ano, e os que vão vencer até dia 14 de agosto. Então, se não tiver dentro desse prazo de vencimento, não serão prorrogados. Aí eu tenho um custeio que Só vence desse dia ano? 20 de agosto. Não, desse ano. Que tem um custeio que vence dia 20 de agosto. Não, isso não está dentro por enquanto, tá? A norma que a gente tem hoje é essa. Pode ser que mude amanhã, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, né? Pode ser que amanhã a gente tenha outras normas, mas hoje o que a gente tem são para aqueles custeios e investimento e parcelas de investimento que tem um vencimento entre janeiro de 2020 a 14 de agosto de 2020. Só para desafogar mesmo, né? Só Esse para ano, né? O que desafogar. aconteceu ano passado, né? Deveria ter sido resolvido ano passado. Agora, desse ano, pelo menos, eles estão enxergando, né? A dificuldade que o produtor Isso, está vivendo esse ano para pagar, né? isso. Esse ano tá bem complicado porque eles não estão conseguindo, muitos não estão conseguindo nem comercializar, né? Então eles não estão tendo fluxo de caixa para poder honrar seus compromissos com o banco. Pois é.
Você falou do Pronaf, Pronamp. Você poderia dar uma pincelada assim bem rápida, quem que se encaixa em qual linha? Sim, com certeza. O Pronaf é o crédito destinado à agricultura familiar. E aí existem alguns critérios para se encaixar no Pronaf. Primeiro tem que ter uma DAP, e essa DAP ela é emitida pela Emater. No nosso estado, ela é emitida pela Emater, somente pela Emater. E alguns sindicatos também podem emitir essa DAP. Só que os critérios são ter renda bruta anual máxima de 415 mil reais, tá? Ter propriedade de até 4 módulos fiscais, e aí cada município vai ter um tamanho de módulo fiscal. Em São José, se eu não me engano, cada módulo fiscal são 10 hectares. Então, para se enquadrar o agricultor, para se enquadrar em agricultura familiar em São José, deve ter no máximo 40 hectares. E a sua renda tem que vir, pelo menos mais de 50% tem que ser oriunda da agricultura ou da pecuária, tá? E a renda familiar. Às vezes o produtor rural tem uma esposa que é professora e ela tem uma renda lá de professora. Somando a renda dele com a dela, dos dois, a maior parte tem que vir da agricultura ou da pecuária. Tá? Então tem que ser mais 50% da agricultura ou pecuária. Não impede dele ter outra função, mas tem que seguir esse critério. Aí, quando tem acesso ao Pronaf, o produtor rural ele vai ter acesso a linha de crédito de custeio, de investimento. A taxa de juro hoje, para os dois, está 4,6%. O prazo do investimento, investimento é aquele dinheiro para a gente pegar e fazer melhorias mais a longo prazo, que vai demorar mais para pagar. Aí eu preciso de construir uma granja. É um valor alto que a gente vai investir ali, que vai ser investido. Então, ele vai precisar de um tempo maior para pagar. Então, ele vai ter ali 8 anos para pagar aquela granja e é uma parcela por ano. Geralmente é uma parcela por ano. E ele vai ter acesso também ao custeio, que é 4,6%, que é aquele dinheiro que ele vai pegar para manter, no caso de uma granja, vai manter os animais. Para comprar ração, comprar vacina, pagar uma eventual mão de obra. E aí ele vai pegar esse dinheiro, vamos supor, hoje, e ele vai pagar ele daqui a um ano. E esse dinheiro é o capital de giro dele. Todos os anos tem honrando o compromisso dele, todos os anos pagando certinho, todos os anos ele vai ter aquele dinheiro. A gente renova todos os anos esse custeio para ele. Já o outro que eu tinha falado é o Pronamp. O Pronamp já é para aquele agricultor que não se encaixou na agricultura familiar. É um produtor que ele vai ter uma renda entre 415 mil a 2 milhões, renda bruta anual. E aí ele vai ter também acesso à linha de crédito de investimento e de custeio, tá? No caso do custeio, a taxa de juros é de 6%, e no caso do investimento, a taxa de juros está de 7%. Ele vai ter também 8 anos para pagar, então ele vai pegar no investimento, né? Vai ter 8 anos para ele pagar, e no custeio é 1 ano também. É lógico que todos os anos essas regras podem ser alteradas. Toda virada de safra pode alterar. A nossa virada de safra é de junho para julho. Então, em julho, vão vir novas regras de crédito e isso pode ser modificado. Mas hoje o que está valendo é isso. Tá, o Júnior tinha perguntado aqui, né? O ano safra está aberto para novas operações? Então vai abrir, né? As operações estão ocorrendo, tá? Nesse ano, a gente está no ano safra 19 e 20 ainda. Em julho entra a safra 20 e 21. As operações de custeio e investimento estão abertas, tá? Estão funcionando normalmente. Lógico que por conta de contingência a gente está com poucos funcionários nas agências, às vezes pode demorar um pouquinho, mas está sendo liberado, tá? Não tá sendo impeditivo de liberar, não. E está funcionando normal. E o próximo ano safra começa em julho, 1º de julho, e aí a gente vai conhecer, só em 1º de julho, as novas regras, né? Mas o que está valendo hoje são essas e estão todas ativas, tá? Do Pronaf e do Pronamp estão ativas. Tá. Jana, eu acho que tem vários colegas entrando agora. O secretário de Agricultura de Petrópolis, o Maurício, acabou de entrar também.
Então, a gente está com um público bem diversificado aqui acompanhando a gente. Talvez seria interessante a gente só voltar um pouquinho sobre as principais mudanças que aconteceram nesse período. Foi a prorrogação, né? A Sim, com certeza. prorrogação. Foi as prorrogações das operações de custeio e de investimento. Essas operações, a de custeio pode ser prorrogada por 180 dias. O processo está bem simplificado, tá? O processo de prorrogação está bem simplificado. Antes, o processo de prorrogação comum é um pouco mais burocrático. Esse está bem mais simples, tá, Juliana? Porque a ideia é desafogar o produtor mesmo. Então, operações que venceram ou estão vencendo entre 1º de janeiro de 2020 a 14 de agosto de 2020 podem ser prorrogados por conta do coronavírus. Tá? É uma prorrogação especial. Aí o produtor rural pode procurar a gente prepara esse pedido de prorrogação e encaminha para a agência para fazer essa prorrogação. E no caso das parcelas de investimento, também nesse prazo, tá? De 1º de janeiro a 14 de agosto, essas parcelas que estão vencendo agora, essas parcelas elas vão ser prorrogadas para depois da última parcela. Vamos supor que ele pagaria a última parcela o ano que vem. Minha última parcela do investimento. Então, eu não vou pagar este ano e ela vai ser prorrogada para 2022. Acho que dessa forma acho que fica melhor de entender, né? Perguntaram aqui, o nosso colega Bruno, crédito rural só ano que vem, pelo jeito. Acredito que não, né? O que a Não! e aqui tá saindo, Bruno. Pode ficar tranquilo. Tá saindo sim, tá? Existe uma preocupação de liberar esse crédito agora, mesmo porque o banco precisa fazer esse movimento e o produtor rural tá precisando desse alívio agora. Então, um detalhe, Juliano, que tem esse crédito de custeio que vai ser liberado aí para os produtores de até 20 mil reais, uma parte dele pode ser usado para o agricultor manter a família dele, que é uma coisa nova, né? Tipo, ter que comprar vestuário, casaco, essas coisas para manter a própria sobrevivência dele, né? Que bom, né? Importante. Que bom que estão pensando dessa forma, né? A pandemia foi algo que pegou a gente totalmente desprevenido, né? E não tem nada que antecede para a gente tirar um modelo, para pensar em como reagir. É tudo muito novo, né? Então, que bom que estão olhando com esse carinho, né, para o produtor rural. E temos mais perguntas aqui, Jana. Que bom. Tem, eu tô vendo da Cíntia, né? É Sim, sim. dela? Isso. A Cíntia está perguntando se ela tem um custeio que vence em junho, se ela tem direito de prorrogar. Sim, tem o direito de prorrogar. Ah, tem outro detalhe. Essa prorrogação ela tem que ser pedida até dia 30 de junho. Mesmo que a sua operação vença em agosto, ela tem que ser solicitada até dia 30 de junho. Respondido. Vamos lá, Vinícius. Se for servidor público, e aí, consegue o Pronaf? Ele vai depender de uma análise no caso do Pronaf, que é voltado para a agricultura familiar, né? Vai depender de uma análise do técnico da Imater. O técnico da Imater vai ver junto com ele, né? Porque tem que estudar caso a caso. É um servidor público que trabalha, por exemplo, um meio expediente, que ele possa cuidar no outro meio expediente dele da parte da agricultura, ou ele necessita 100% do tempo de uma mão de obra externa. Aí isso são coisas que vão influenciar na hora dele conseguir ou não uma DAP. Mas se ele não conseguir uma DAP porque é servidor público, porque a renda dele não se encaixou, não está perdido, não, tá? Ele pode acessar outra linha de crédito. Tem o Pronamp, tem outras linhas de crédito. A gente falou de duas, mas a gente tem N, assim, umas 10 linhas de crédito diferentes, tá? A gente fala de duas que são as mais conhecidas, mas se ele é produtor rural e não encaixou em uma linha, ele vai encaixar em outra linha. Pode ficar tranquilo. Custeio está saindo mais fácil ou o investimento?
Assim, para mim não tem muita diferença, acho que tá saindo os dois, tá? A diferença do investimento, a documentação é igual para os dois, tá? Para custeio e investimento, tem que ter todos os documentos. A diferença é que no investimento a gente tem que fazer um projeto. E nesse projeto vão alguns orçamentos e às vezes, por conta tá tudo meio fechado, né? As coisas estão fechadas, pode ser que a pessoa não consiga os orçamentos muito rápido, então pode ser que demore um pouco mais. Mas em questão de processo dentro da instituição financeira, é muito parecido, não tem muita diferença, assim, não tem muita diferença de tempo, não. A não ser que sejam custeios, investimentos maiores, que aí demanda um pouco mais de análise, né? Aí para São José é acima de 100 mil, vai ter mais um processo de análise, que eles é mais rigoroso, aí pode ser que demore um pouco mais. Mas, de maneira geral, é o mesmo tempo, tá? Para sair custeio e investimento. Ai, que bom, Jana. Muito obrigada. Bom, gente, a Jana, ela se prontificou a estar participando com a gente aqui, então, muito obrigada. E que bom, a ideia é essa, que vocês coloquem as perguntas, que tirem as dúvidas. Ah, bom, só Banco do Brasil, Jana? Bom, hoje eu estou credenciada, uma empresa está credenciada no Banco do Brasil, tá? Existem outros bancos que fazem, tem cooperativas também que fazem, mas hoje a minha empresa está credenciada no Banco do Brasil. Até pretendo fazer em outros bancos, só que eu ia fazer agora em janeiro, aí não consegui, aí entrou essa situação de pandemia, fechou tudo, eu não consegui fazer credenciamento em outros agentes. Mas que bom, pelo menos o Banco do Brasil a gente sabe que tem alguém de fácil acesso, com muita boa vontade. A Isabela, que ficava aqui em São José com a gente, né? Acompanhando aqui na sala do empreendedor, então estava sempre disponível e atendendo com muito cuidado e muito zelo com o nosso produtor rural. Então, que bom que pelo menos no Banco do Brasil a gente tem certeza que tem pessoas trabalhando aí com afinco em prol do produtor. Com Jana, certeza. a sua função, assim, para quem está entrando, como que funciona? Assim, você explicar mais um pouquinho mais detalhado como que o produtor ou que a pessoa chega até você. Bom, a gente trabalha como agente de crédito, né? Então a gente prepara toda a parte de documentação, a gente analisa o documento de terra, das escrituras, analisa tudo direitinho para ver se pode fazer um crédito naquela área, analisa o documento documentação física mesmo, da pessoa física, e a gente faz também a parte do projeto técnico. Por quê? Todo investimento, mais voltado para o investimento, todo investimento a gente tem que apresentar para o banco, dizer para o banco, olha, eu vou fazer um investimento e ele é viável economicamente. E aí precisa de um técnico para fazer. No caso, eu sou engenheira agrônoma, eu que elaboro esses projetos. Aí a gente faz um levantamento da produção do produtor rural e junto com ele a gente vai ver se é viável fazer aquele projeto ou não, que a gente não pode apresentar para o banco um projeto que não vai ser viável, que não vai se pagar, né? Que é ruim primeiro para o produtor rural, né? E depois para o banco também. Que bom. Que bom, porque já leva com muito mais segurança, né? E já acaba também, não ficam expectativas para o produtor rural. Eu acho que isso é muito importante, ser muito claro, ser muito transparente, em qual linha ele se encaixa, o que precisa para se encaixar. Então, você já faz essa peneira no processo, né? Sim, sim. Mas essa peneira a gente, às vezes as pessoas não têm a documentação, aí tem que ir atrás, a gente ajuda com isso, tá? O que a gente não pode fazer, a gente vai orientar, olha, procura esse caminho que você vai conseguir, a gente está sempre orientando. Tem a outra pergunta aqui, pelas outras cooperativas, tipo o Cressol, libera tanto o custeio quanto o investimento, ou essa crise está atrapalhando? Pergunta do Bruno. Então, normalmente a Cressol faz custeio e investimento. Eu não sei responder agora nesse momento como que está a Cressol, porque eu não sou credenciada por lá, então eu não tenho esse conhecimento. Mas em tempos normais eles fazem sim, custeio e investimento. Obrigada, Jana. Outra coisa,
As linhas de crédito e de custeio que estão sendo oferecidas são diferentes, né, Jana? Porque está sendo liberado um valor, né, um auxílio emergencial, que é um dinheiro realmente que está sendo injetado na economia, né, para ajudar a girar, né, as famílias, os microempreendedores. Ah, e essas linhas que estão sendo liberadas não é igual ao auxílio emergencial. Não, não. O auxílio emergencial, o governo está liberando R$ 600 para cada pessoa, né? Que se enquadra ali naqueles critérios. No caso do custeio emergencial, é um empréstimo, tá? São as características do empréstimo. A diferença vai ser um prazo maior para esse produtor pagar. Essa é a diferença. E aí, lógico, o banco vai analisar ali todos os critérios para ver se a pessoa se encaixa naquele critério de documentação do terreno, a documentação pessoal, CPF tem que estar em dia, fiador e tudo mais. Os trâmites normais de uma operação de crédito. Tá? É importante, né, deixar claro que são diferentes, né? São diferentes. Sim, são diferentes. Algumas pessoas já me perguntaram isso, se tá dando R$ 20.000. Não, não tá dando R$ 20.000. Quem me dera, É um né? empréstimo. É um É um empréstimo. empréstimo, é um empréstimo. Isso. E, pessoal, só relembrando aqui para quem chegou, o trabalho que a Janaína vem desempenhando é muito importante para o produtor rural, porque você imagina ter que ir para o banco, agora aquelas filas que estão tão grandes, tem muita gente trabalhando em home office, e imagina até esperar alguém para atender, alguém com paciência para explicar, com uma fila gigante atrás. E, sabe, já é burocrático normalmente, já demora normalmente, mas nessa crise que a gente tem visto são as filas cada vez maiores. Então, a gente está aqui hoje conversando com a Janaína, porque o trabalho dela realmente auxilia muito o produtor rural. Então, eles fazem esse canal com o banco direto. Diminuindo a necessidade do produtor ter que ir até uma agência, ter que esperar, ter que voltar outro dia levando mais documento, e quem sabe ainda fica um documento pendente para trás, aí tem que enfrentar a fila outro dia de novo. E o que a gente está tentando, né, é manter o isolamento social e ficar essas idas e vindas ao banco, isso atrapalha muito. Então, o trabalho da Janaína é ser esse canal facilitador do crédito rural para produtor, os produtores rurais. Em tempos normais, a ideia nossa sempre foi, a gente sempre falou para os nossos clientes, a nossa ideia é tirar menos o possível produtor do serviço dele. Ele está lá na lavoura, ele tirar um dia, é um dia que ele tira para sair de lá, às vezes é longe, tem que procurar uma agência, chegar lá, às vezes não tem um atendimento adequado, né? Então, a nossa ideia é evitar que ele saia o máximo do serviço dele, da lavoura dele, para ter que ir ao banco. Então, a gente faz esse trabalho de juntar tudo, de resolver toda essa parte burocrática. E nesse tempo agora de pandemia, a gente está resolvendo, a gente continua resolvendo tudo, e o produtor vai lá na agência com a hora marcada para ele não ter que ficar enfrentando fila, fica lá esperando até se expondo, né? Que é ruim para ele se expor. Então ele vai lá com a hora marcada, o gerente vai abrir a agência, ele vai entrar e ele vai assinar lá o contrato dele e pronto. A ideia é que ele vá lá somente para assinar o contrato dele, não ir outras vezes para não ficar se expondo. Que ótimo, é um trabalho muito bonito e muito importante. Jana, aqui na cidade, que a gente tem muito produtor e muitos avicultores também. As linhas que vão se adequar mais aqui para São José, o que você tem visto? O que mais tem produtores te procurado também? Mais para quais situações? Para construção de granja, tá? Tem bastante pessoas que procuram para construção ou reforma de granja, né? Aquisição de aves, né? Para aquisição de galinhas poedeiras, de pintinhos. Então, tem bastante. São José procura bastante. Procuram bastante também custeio para chuchu, que São José tem muito chuchu, muito produtor, né? Então, procuram bastante para chuchu. Para tangerina também, a gente tem bastante. Ontem a gente estava conversando numa live aqui com a Cássia Rampini Velasco, veterinária, e a gente estava falando sobre os desafios da avicultura, e o que a gente frisou muito é em relação
a tecnologia na avicultura, né? Então, uma preocupação é isso, que os aviários, né, sofram as reformas, porque o frango está cada vez mais exigente, né? Ele ganha muito peso muito rápido, mas isso demanda também investimento em tecnologia, porque é um animal que está ficando cada vez mais sensível. Então, as mudanças de temperatura, qualidade de cama. Então, a cama do frango não pode ficar molhada, e a gente sabe que investir em nípel é um investimento alto, né? Principalmente para quem tem muitos aviários. Mas tudo isso tem um retorno, né? Então, que bom que os produtores estão buscando essa reforma, e também porque a legislação exige, né, o registro dos aviários. Então, é trocar tela, é fazer cerca para impedir a entrada né, de pessoas e de animais. Então, realmente, esse crédito é muito importante para a avicultura aqui da cidade e para os agricultores também, né? Estarem reformando aí as parreiras, estarem aumentando a produção, plantando muita tangerina pocã. Juliana, existe uma linha de crédito de inovação tecnológica que se chama Inovagro, que é quando eu já até fiz um projeto desse para a região com uma granja aí em Teresópolis, se não me engano. É uma linha voltada justamente para isso que você falou, para aquele produtor que quer aderir novas tecnologias. É uma linha que tem uma taxa de juro um pouquinho menor do que a convencional. Isso é para médio e grande produtor, não para familiar. Mas é uma linha que contempla valores de até 1.200.000, com 10 anos para pagar. Então, ela já é um pouquinho melhor, com 6% de taxa de juro. É uma linha específica para isso. E aí contempla essa parte de inovação das granjas, instalação de painel solar, que é uma coisa bem interessante. Painel solar, eu fiz muito projeto de painel solar, o pessoal está procurando bastante isso. E é uma coisa que inova, que o produtor rural ele tem que ir atrás de inovação, né? Independente do momento que a gente está vivendo, ele tem que ir atrás disso, né? A gente estava em reunião, hoje eu participei de 2 reuniões que o foco era esse, sabe? Era a inovação, o produtor tá, mesmo na crise, né, buscar se adequar, se reinventar, até para conseguir atingir novos mercados, né? Porque o que Isso. aconteceu em São José com a avicultura, que deu um colapso aqui, principalmente nas primeiras semanas de isolamento, que tudo fechou, foi que o mercado do nosso frango acabou, que é o frango assado, pequeno, o frango de padaria, que era consumido em larga escala no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E os abatedouros frigoríficos sempre tiveram mercado para vender, né? Mercado consumidor. E conforme teve esse isolamento, o mercado consumidor acabou, tudo fechou, e as nossas granjas aqui em cima estavam todas alojadas. E hoje o que a gente tem visto é que os abatedouros frigoríficos, eles estão buscando novos mercados, sabe? Estão buscando atender supermercado, apresentação diferente, diferentes tipos de corte. Então, para estar levando um outro produto, né, que supere aí, que se inove para estar se mantendo aí em meio à crise. Então, os financiamentos são muito importantes, porque a gente falava também que o Rio de Janeiro carece um pouco disso, diferente de outros estados, o Sul, que tem, né, muita facilidade de acesso a crédito. O Rio de Janeiro, a maioria que faz tudo com recurso próprio, né? Então, aí fica muito pesado. Então, a gente precisa facilitar o acesso ao crédito para os produtores aqui do Rio. Com certeza, o Rio de Janeiro ainda está muito atrás ainda de outros estados, né, que tem agricultura, principalmente o volume de crédito ainda o Rio faz pouco, tá? Comparando com outros estados, o Rio faz pouco. E a gente está aí para tentar aumentar isso, para levar esse recurso para os produtores, né? Porque é isso que você falou, muitos fazem com recurso próprio, muitos fazem endividamento em lojas para poder comprar insumos. Então, acaba ficando apertado para eles, né? E olha que bacana, quando você tem um crédito desse de custeio, você pode chegar numa loja de insumo e pedir um desconto, ter um desconto lá de 5, 10%, isso faz muita diferença para o produtor. Ele tá com aquele dinheiro dele na mão, fala, olha, eu vim aqui comprar o adubo, então eu posso negociar o meu preço, né? O preço dos insumos, né?
Que bom, é muito importante. Temos mais algumas perguntas aqui do Bruno, que ele trabalha com lavoura de pimentão e jiló, mas ele quer Uhum. aumentar e comprar algumas máquinas para melhorar a vida no campo. O que seria melhor em relação a crédito? Então, para aquisição de máquinas, aí pode ser o pessoal compra muito microtrator, Tobata, né? Aquela carretinha também, implementos. Tem o crédito de investimento, que para máquinas específicas são 7 anos para a pessoa pagar. Então, ele vai pagar uma parcela por ano com taxa de juros de 4,6%. Tá respondido. Acho que você respondeu isso aqui. Existe financiamento para energia solar, né? Para agricultura familiar? Sim, existe sim, tem o financiamento sim. É, tava com 10 anos para pagar, 10 anos para pagar. Agora eu só não me recordo da taxa de juro, porque teve algumas alterações. Esse estava com taxa de juro de 3% ao ano, mas tiveram algumas alterações. Eu não sei se ainda está valendo 3% para painel solar, mas a gente pode conferir. Se não for 3%, é 4,6%. De qualquer forma, é uma taxa muito boa, né? Com certeza vale a pena investir. Vale a pena. Você acabou comentando um pouquinho que o Rio ficou um pouco para trás em relação à linha de crédito, em relação a outros estados. Você tem ideia de por que essa diferença? O que aconteceu aqui no Rio que a gente pode chegar a esse cenário de hoje? O Rio de Janeiro, ele tem muito agricultor familiar, então são muitos agricultores, né? Diferente de outros estados, tem poucos agricultores, né? Os estados maiores, né? E produtores que às vezes, mega produtores que pegam um volume de crédito muito grande de uma vez só. E no Rio, não, o Rio tem que fazer mais um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir atrás de cada um deles, muitos não têm documentos de terra, aí a gente tem que tentar ajustar os documentos, tentar regularizar a situação dele. A gente tem um problema, por exemplo, ali entre Teresópolis e Friburgo, a gente tem muitos produtores ali com terras bem pequenininhas, né? Às vezes com 1 ou 2 hectares, muito produtivas, né? Mas não tem a documentação da terra. Aí isso inviabiliza de pegar o crédito rural. E às vezes, em contrapartida, um produtor maior, ele já tem tudo isso organizado. Então, acho que um dos gargalos que a gente tem hoje para viabilizar esse crédito rural é a documentação. Porque acontece muita documentação que não é registrada, né? Às vezes eu vejo aqui com alguns produtores que acabam, né, vindo até a gente, conversando, parece que não tem muita coisa registrada, né? Parece que foi muito papel, assim, que É. não passou por... Ou muito documento ainda antigo, né, de terra, que vai passando de pai para filho, mas não faz o desmembramento. É exatamente isso. Falece o avô, deixa para o pai, que deixa para o filho, e nunca foi no cartório abrir o inventário, fazer o inventário, ou o inventário nunca finalizou. E aí a gente não consegue, porque o banco ele tem que ter a certeza de que você está fazendo um financiamento naquela área e que você vai conseguir tirar frutos daquela área e honrar com seu compromisso e também crescer. Então você imagina, se você faz um financiamento aí para 8 anos, daqui 5 anos acontece um problema e você perde a terra. Como que você vai se sustentar e ainda ter que pagar um financiamento? Essa é a preocupação. O banco, às vezes as pessoas reclamam, pede muito documento. Pede muito documento, mas primeiro, para sua proteção e para a proteção do agente de crédito, porque ele depende disso também, né? É verdade. É importante. Então, eu acho que vale a pena frisar aqui para todos os colegas que estão assistindo. Já adianto aqui que a live vai ficar salva. Daqui a pouco vou gravar ela, vai ficar salva para as pessoas poderem assistir em outro horário. Agora a gente está com um canal no YouTube também para facilitar quem não tem conta no Instagram vai poder conferir. Então, vamos reforçar aqui, né, Jana, essa questão da organização do produtor rural, né? Juliano, seu áudio está sumindo um pouquinho. Então tá, vamos de novo. De Eu novo. acho que vale a pena a gente frisar aqui a importância, porque isso ficou mudo. Será? Mas vocês Abaixou, estão só me abaixou. ouvindo? Agora voltou normal. Voltou? Obrigada. Voltou. Obrigada, Vini, também aí, ó.
eu acho que vale a pena a gente frisar, né, que o produtor rural, ele precisa também se organizar. E como vai ficar gravado, é importante todo mundo lembrar disso, né? Dos produtores buscarem se planejar, né, deixar os documentos de terra tudo mais certo, porque numa hora dessa, que quer crescer ou quer colocar um pouco mais de tecnologia, fica muito difícil fazer isso de recurso próprio. E o banco está aí para ajudar nos financiamentos e muitas das vezes ficar aí é triste, né? Você ter o direito e não conseguir por conta de documentação. Então, vale aí reforçar a necessidade do planejamento, da organização do produtor rural. Só para esclarecer uma coisa, que às vezes a pessoa pensa, só quem tem terra própria pode fazer o crédito rural? Não, quem tem arrendamento, contrato de parceria, de meeiro, pode sim fazer o crédito rural, tá? Desde que tenha um contrato com todas as cláusulas que o banco pede, e a gente gosta, eu prefiro preparar esse contrato para o produtor, porque eu já tenho esse modelo já com tudo bonitinho, tudo que o banco pede, e que a documentação desse terreno esteja em dia. Documentação de escritura, o ITR tem que estar em dia, tudo em dia, e consegue normalmente. Tá. Em relação aos assentados, sem título de posse de terra, é possível pegar financiamento? É possível, porque existe um documento que a gente pode fazer que é da posse da terra mesmo, um documento de posse, e na DAP dele tem que vir descrito também que ele é posseiro. E aí, junto com esse documento, ele dizendo que ele tem posse mansa e pacífica daquela área, e os confrontantes assinam, concordando, né? Os vizinhos têm que concordar que ele tem posse daquele terreno. Porque às vezes a pessoa tem posse há muitos anos, já mora ali há muitos anos, e não tem documento nenhum. Só que tem que constar na DAP que ele é posseiro. Se na DAP vir constando que ele é proprietário, ele tem que apresentar uma escritura. Mas se na DAF constando que ele é posseiro, ele apresenta um documento de posse. Essa regra é válida para o Pronaf, tá? Não para outras linhas de crédito, mas para quem está no grupo do Pronaf, essa regra é válida. Respondido, Rosiane. Rosiane que estava perguntando, e ela falou que na região dela tem muitos assentados, então espero que esteja respondido. Jana, a gente tem mais 9 minutos, e então vamos ver se alguém tem mais dúvidas aqui. Eu gostaria de ver, eu vou testar aqui se eu consigo deixar fixado seu contato. Qual que é, Jana? Tá. É o 22 Uhum. 9 Opa. 9. 97 Tá. 57 Certo. 52 05. 05. Bom, gente, esse é o contato da Jana, que vai ficar aqui para vocês fixado. Pronto, fixado. Então, quem Pode mandar mensagem no Instagram também, a gente dá um jeito de se comunicar. Né? Pode mandar mensagem no WhatsApp, ligar. Janaína, muito obrigada, viu? Vamos aguardar ver se surgem mais dúvidas aqui. E, Jana, como que está a situação em Friburgo? Aproveitando porque São José tem grande similaridade aí com Friburgo, como que está o crédito? Como que os produtores aí têm se comportado em relação ao crédito? Aqui em Friburgo a gente tem uma boa parcela de produtores que são da parte de flores. Esses são os mais atingidos, né? Porque os que têm hortaliça, eles conseguem ainda comercializar. Tem muito produto estragando, tá? Todos os dias eu recebo vídeos aqui dos meus clientes mostrando, olha, eu tô perdendo a lavoura, eu não tenho como vender, eu tô vendendo muito pouco, tá vendendo muito barato. Mas os produtores de flores, eles não conseguem vender nada, porque eles dependem de ter festa, de ter evento, e não tá tendo. E eles não conseguem comercializar. Então, acho que os mais prejudicados aqui são os produtores de flores. Os demais, eles estão levando a sua mercadoria, estão levando para o Rio, né? Eles comercializam no Rio e no Ceasa aqui em Conquista. O preço não está muito bom, mas eles ainda estão conseguindo comercializar.
Tá muito triste essa situação, né? Muito complicada. A Isabela está falando aqui com a gente que viu uma pergunta que seria a dúvida de muitos sobre a prorrogação dos custeios. Posso repetir sobre o custeio, a prorrogação? Pode ser? Pode ser, né? Nesses últimos minutinhos aí, dá uma revisada, então. Isso é importante. Então, vamos lá. Operações de custeio e parcelas de investimentos com vencimento entre 1º de janeiro de 2020 a 14 de agosto de 2020 podem ser prorrogadas por 180 dias. Sendo que o produtor rural que tiver interesse, que precisar fazer essa prorrogação, ele tem que fazer esse pedido até dia 30 de junho deste ano, 30 de junho de 2020, tá? Para fazer esse pedido para prorrogar por 6 meses. Então, vamos supor que o vencimento dele é dia 15 de maio, amanhã, então ele vai ter mais 6 meses para pagar esse custeio. No caso do investimento, a parcela que vence esse ano, nesse mesmo período, entre 1º de janeiro e 14 de agosto, essa parcela deste ano ela vai ser jogada para depois da última parcela. Vamos supor que a última parcela dele seja em 2021. Então, a parcela de 2020 ela vai ser jogada para 2022. Um exemplo. Ótimo. Eu acho que revisar essa aqui também, o Pronaf vai se estender esse ano por causa dessa pandemia? Desculpa, Juliana, falhou um pouquinho. Travou. Falhou, né? A imagem está falhando aqui também. Então, vamos aguardar e esperar, né? Que ela não caia em 6 minutos que nós temos. O Pronaf vai se estender esse ano por causa da pandemia? Peraí. Eu só entendi o por causa da pandemia que travou. Desculpa. Deixa eu ver se eu vou ter que mudar aqui, gente. Eu vou tentar. Voltou? Tá escutando? Como é que tá? Tá falhando um cadinho. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui de sair do Wi-Fi. Melhor? Vamos ver. Oi, vamos ver. Tá melhor? Tá, agora tá. Tá, então, 3G tá melhor que o Wi-Fi. Tem uma pergunta aqui que é se o Pronaf vai se estender esse ano por causa da pandemia. Não entendi por que se estender, não entendi O Pronaf ele fica o ano todo, tá? Funcionando direto o ano todo. Tá bom, Anderson? É o Anderson que perguntou. Se o Anderson estiver aí, quiser explicar um pouquinho melhor, nós temos 4 minutos, Anderson. O que está acontecendo agora é essa prorrogação especial, tá? Que é por 6 meses. Mas as operações de Pronaf, custeio e investimento, elas continuam rodando normal nas agências. Tá, e o que você falou da prorrogação, né? É importante lembrar, é até dia 30 de junho, né? Até dia 30 de junho tem que entrar com um pedido de prorrogação. E hoje já são 14 de maio, né? Então tem que correr com isso, né? Tem que correr. Não deixe para a última hora, porque é complicado. Deixar para a última hora é complicado. Eu tenho clientes aí de São José que tem operação que vence em julho. Ele já entrou em contato comigo, a gente já fez o pedido dele já está na agência para ser aprovado para prorrogação. Então eles têm que correr, gente. E que bom que essa conversa está sendo hoje, porque vai dar tempo de hoje ainda pegar o telefone, ligar para a Janaína, mandar um WhatsApp. Vamos reforçar aqui, ó, o 22 99757 5205. Telefone da Janaína, entre em contato com ela, tire dúvidas e vamos buscar aí esse auxílio, né, nesse período tão difícil que todo mundo está precisando de dinheiro, precisando de giro, de fluxo de caixa. Então, não vamos perder as oportunidades, né, que a gente consegue de acesso ao crédito. Isso aí. Então, é sobre o custeio mesmo. Tirei e tenho que ver minha data de pagamento.
Foi o Anderson que perguntou sobre o Pronaf. Tem que ver a data de vencimento dessa operação para ver se ela se encaixa, né? Mas pelo contrato com o banco dá para ver. Se não tiver o contrato, a gente pede, solicita a agência, a gente liga para eles ou o cliente entra em contato e pede esse contrato, que aí a gente consegue ver a data certinha. Ou se o cliente consegue acessar a conta pelo telefone, pelo smartphone ou pelo computador, lá tem a parte de endividamento que ele consegue ver quando que vence a parcela. Respondido, Jana. Olha, gente, muito obrigada. Faltam 2 minutos. A gente vai acabar sendo cortadas aqui. Mas foi ótimo. Entre em contato com a Janaína. Se Deus quiser, Jana, eu espero que você, que a Isabela, daqui a pouco voltem a atender aqui na nossa sala do empreendedor, na Prefeitura de São José. Então, é muito importante essa parceria que vocês têm aqui com São José do Vale do Rio Preto, nossa cidade agrícola, nossa cidade avícola, que precisa muito do apoio de vocês. Então, espero rever vocês em breve, que tudo volte ao normal, que essa pandemia passe logo e que a gente consiga aumentar nossa produção e ter o nosso acesso ao crédito. Com certeza, daqui a pouco isso tudo vai passar. E é um grande prazer para a gente, tá, Juliana, atender o município aí. É muito, muito gratificante para mim poder fazer uma operação de crédito com o produtor e ver ele evoluindo na atividade dele. É verdade, é verdade. Para mim, eu fico muito feliz aqui, porque eu tenho certeza que essas informações são muito importantes e vão chegar a tantos produtores. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Agora a gente já está entrando na contagem regressiva aqui. Então, Obrigada Jana, a você. muito obrigada. Beijo, Vamos tchau. falar o seu telefone de novo. Olha, gente, 22 99757 5205. E sigam a Janaína também. Daqui a pouco a live vai estar disponível gravada e a gente se encontra em breve, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram e muito obrigada, Jana. Que Deus te abençoe muito. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.